Olá a todos, nós vamos falar hoje sobre cuidados pós-operatórios em cirurgia da mão. O objetivo dessa aula é avaliar alguns pontos mais iniciais a respeito de como a gente deve abordar, do ponto de vista da terapia ocupacional, a mão operada. Então, as cirurgias da mão são procedimentos comuns que demandam atenção na sua reabilitação. Esses cuidados, porque apesar da cirurgia melhor que tenha sido feita, ela vai ser avaliado o resultado final pela mobilidade, pela sensibilidade, pela capacidade da mão segurar objetos, ter apreensão, exercer a sua ampla movimentação. Então, os cuidados pós-operatórios visam, basicamente, aliviar a dor, que é o primeiro objetivo, diminuir o edema, ganhar movimentação e propiciar um retorno precoce e seguro à função que a pessoa exercia e, sobretudo, à sensibilidade normal. O que nós temos em termos de cirurgia da mão? A gente tem cirurgias que envolvem lesões traumáticas, como essa fotografia da esquerda de uma fratura do punho, que pode envolver o rádio distal, como acontece nessa radiografia, mas também a ulna, também os ossos do punho, dos ossos do carpo, ou todos eles conjuntamente. Pode também envolver uma fratura do metacarpo, como essa fratura de Boxer, que é uma fratura do quinto metacarpo, ou pode envolver as fraturas de falange, como essa fratura no dedo médio, onde que a gente tem uma fratura envolvendo a extremidade distal da falange proximal, que depois é fixada com mini parafuso. Então, assim, por mais que eu chegue a um resultado final excelente, em termos de cirurgia, para o paciente só vai ser bom se eu conseguir uma reabilitação. Além das lesões traumáticas que envolvem os ossos, nós temos também lesões traumáticas que envolvem as grandes estruturas da mão, que são os tendões, como nessa ruptura de tendão extensor à esquerda, as rupturas das grandes estruturas nervosas, e aí a gente lembra que irão chegar à mão, através do punho, dois grandes nervos, que são os nervos mediano e o nervo ulnar, e também ramos sensitivos dos nervos radiais. Ou lesões complexas que envolvem pele, os músculos intrínsecos da mão, os tendões, os nervos e os ossos, que são decorrentes de explosões, esmagamentos, acidentes por tiro. Também é muito comum na cirurgia da mão o envolvimento de cirurgias não relacionadas ao trauma. Então a gente parte de uma mão normal e a gente quer algum benefício com a cirurgia, seja alívio de dor, diminuição, melhora da sensibilidade, como são as cirurgias para túnel no carpo, talvez a cirurgia da mão mais frequente, as cirurgias que envolvem tendão, como a tendinite de Dequervan, que é próximo ao estiloide do rádio, na margem lateral do punho, envolvendo o abdutor longo e extensor curto, e os dedos em gatilho, que envolvem os tendões flexores na região palmar da mão. Essas lesões traumáticas da mão, elas participam então de uma frequência muito grande de indicações de tratamento cirúrgico e que de alguma forma a gente não pode esperar um resultado diferente daquilo que é a melhora completa que foi prevista na sua indicação cirúrgica. Além dessas, também existem as lesões que comprometem a região palmar da mão, que é deformidade ou contratura de Dupuytren, e artroses, como a risartrose, que é o envolvimento de artrose primária entre o trapézio e o primeiro metacarpo. A doença de Dupuytren, vocês sabem, é um comprometimento da fáscia palmar,
E o tratamento é a ressecção dessa face palmar. Então, entendendo que a gente envolve cirurgias traumáticas e cirurgias não traumáticas, que a gente vai trabalhar tanto com osso quanto com articulações, mas também com partes moles, cápsula, tendão, também nervos, e nós vamos fazer uma abordagem muito grande também em pele. A gente tem que relembrar que no pós-operatório o curativo ele é de responsabilidade do cirurgião. Então, nós que somos os terapeutas, a gente não mexe no curativo, que é responsabilidade do cirurgião. A gente vai inicialmente trabalhar com um entendimento de que o curativo ele é composto de gases seca, com envolvimento de crepão, de algodão. A gente pode ter talas gessadas ou pré-fabricadas que podem estar associadas a esse curativo. Então, se somos convocados a trabalhar no pós-operatório, a gente vai ter que respeitar esse curativo e muitas vezes a posição que é colocada essa imobilização. Em geral, em casos específicos, o posicionamento da mão pode ser colocado em posições diferentes das habituais, mas em geral a mão é colocada em posição de imobilização segura, também chamada de postura intrínseca plus, onde que o punho ele tem em cerca de 30 graus de extensão, as articulações metacarpo-falangianas entre 70 e 90 graus de flexão e as interfalangianas em extensão. Por que existe isso? Porque nessa posição, os ligamentos colaterais, e aí, seguindo nessa ordem que foi dito, o punho ele vai estar numa extensão máxima, os ligamentos colaterais do punho vão estar numa extensão máxima, as articulações dos dedos estarão em alongamento máximo, evitando assim a rigidez articular. Então, nessa fotografia da direita, a gente tem aí uma posição de intrínseco plus, relembrando então uma flexão de cerca de uma extensão de 30 graus de punho, uma flexão de 70 a 90 graus de metacarpo-falangianas e uma interfalangiana em extensão, como é colocado nessa imobilização parcial envolvendo o quarto e o quinto dedos na fotografia abaixo. Você vê aí que tem uma malha tubular em contato com a pele, depois certamente onde foi feita a cirurgia existem gases sobre a cicatriz cirúrgica, coloca-se essa malha de algodão, depois um algodão ortopédico que envolve essa malha, e só por cima é colocado uma tala, que aí coloca os dedos envolvidos na cirurgia nessa posição de intrínseco plus. Então, para que a gente possa trabalhar no pós-operatório, eu tenho que entender também entender e respeitar esse curativo pós-operatório. Essa imobilização pós-operatória ela pode durar de uma semana até meses, dependendo da cirurgia que foi estabelecida, em geral 4, 6 semanas de imobilização. E então a intervenção, quando que liberada em comum acordo entre as equipes de cirurgia e de reabilitação, elas visam um controle de edema e diminuição de cicatrizes. Então, eu espero uma inflamação e o edema com a cirurgia, por isso que a gente fala que eles são inevitáveis, e a formação de cicatriz, que é o resultado. Tudo isso, edema, inflamação, cicatriz, pode determinar uma rigidez, uma aderência e até uma contratura do tendão. Esses processos patológicos podem prolongar a recuperação, reduzir significativamente a função da mão. Então, essas superfícies deslizantes, tendão, músculo, pele, elas precisam ser de alguma forma mantidas e restauradas pelos protocolos de mobilização precoce, elevação do membro, exercício ativo e utilização de curativos compressivos, que tudo isso com um fim claro de evitar a rigidez articular. Então, se eu tenho uma possibilidade, então, de
de atuar sobre a mão, evitando o que fica igual a essa cicatriz, ou seja, o membro em extensão do punho, vejam, os dedos em posição de garra, os dedos muito inchados, um edema no dorso da mão importante. O que você vai ter nesse quadro aí? Uma resultante de um edema que acumulou no dorso, forçando a extensão das metacarpofalangianas, igual na fotografia. Esse fluido do edema se acumula dentro das camadas de tecido, nas bainhas, na cápsula periarticular, nas estruturas e dentro dos espaços sinoviais. E esse edema prolongado, mais as estruturas capsulares articulares e ligamentos colaterais, que colocados numa posição anormal, o resultante disso é uma fibrose, que vai, de alguma forma, reduzir enormemente a função dessa mão. Especificamente também, nós podemos ter na terapia da mão a reabilitação do reparo tendinoso. Então, o objetivo desse reparo e também da reabilitação do tendão é alcançar um tendão que deslize normalmente. Para isso, a gente precisa de dois requisitos. Um específico do cirurgião, que ele tem que ter um reparo forte, uma sutura forte capaz de resistir ao movimento. E, da parte nossa, da terapia, uma reabilitação adequada do movimento do tendão. E aí ela tem que respeitar os limites mecânicos da maneira com que foi escolhida a técnica de reparo, a forma com que foi escolhida a técnica de reparo. Então, os tendões mobilizados, eles demonstram que eles curam mais rapidamente e ficam mais fortes, com menos aderência do que os tendões imobilizados por muito tempo. Então, o reparo do tendão deve ser forte o suficiente para permitir a função de deslizamento, evitando a ruptura do tendão na fase inicial. Existem muitos programas, muitos protocolos disponíveis para reabilitar os tendões flexores. Ao longo da formação de vocês vão ter contato com esses protocolos. O primeiro protocolo, um dos primeiros, foi introduzido pelo Kleinert. Nesses protocolos, infelizmente, não existe um protocolo ideal. E a gente tem, normalmente, a referência de uma mobilização ativa precoce, movimento ativo precoce, também os protocolos de Duran e o protocolo do Kleinert. Então, da fotografia da esquerda, o paciente é retirado da imobilização e é estimulado a movimentar. Ele mesmo faz uma movimentação ativa e aí ele é mais precoce. Para isso, eu tenho que confiar na sutura que foi feita. Os protocolos de Duran, que determinam um bloqueio da extensão, no caso de reparos de tendões flexores, e há uma estimulação passiva da flexão dos dedos envolvidos com a sutura. E o protocolo de Kleinert, onde que você vai ter uma possibilidade de um mecanismo passivo de retorno do tendão à sua posição de flexão, estimulando, assim, de uma forma livre, a extensão do dedo submetido ao reparo tendinoso flexor. Ao lado dos reparos tendinosos, nós vamos ter também como importante a reabilitação da lesão de nervo. Então, essas reabilitações das lesões de nervo, elas determinam então aspectos de prevenção importante, como a atrofia muscular, a manutenção da amplitude do movimento das articulações, o controle da origem da dor das articulações e depois a reeducação sensorial e a utilização de talas para prevenção de deformidades. Então você vê que o espectro é grande. Então é muito importante educar os pacientes com comprometimento da sensação protetora, uma vez que a gente, a partir da lesão do nervo, feito o reparo, a sensibilidade não volta imediatamente. É importante evitar a rigidez, iniciar com exercícios passivos e utilização de talas em casos selecionados
porque as grandes lesões de nervo radial, mediano e ulnar determinam posturas e posições rígidas como consequência das lesões desses nervos. Um outro ponto é a dor intratável crônica ou dor regional complexa, uma complicação potencial de lesões nervosas periféricas. O reconhecimento precoce desse problema determina uma necessidade de acompanhamento multidisciplinar. Em geral, a gente aborda a dor com orientação médica de alívio da dor. E, além dessas medidas farmacológicas, normalmente iniciam-se as medidas não farmacológicas, como terapia física intensa, estimulação elétrica, bloqueios nervosos, pela clínica de dor, anestesia, ou aquele que está habituado a fazer, e também encaminhamento para atendimento psicológico. É possível acontecer déficits funcionais significativos, atrofias musculares como consequências de grandes lesões. As placas motoras terminais na junção neuromuscular sofrem mudanças significativas, que são irreversíveis, e mesmo com a regeneração nervosa adequada, se houver uma inversibilidade das alterações na junção neuromuscular, a função desejada às vezes não é recuperável. Então, a reabilitação está sendo usada para cuidar dos músculos até que a recuperação do nervo seja completa. Eles assumem, então, uma forma de estimulação elétrica, amplitude de movimentação passiva, massagem, ultrassom, laser e talas. A manutenção do comprimento da fibra muscular, a prevenção da estase vascular e linfática, a prevenção de contraturas e rigidez articular são os principais objetivos durante o período de recuperação. Como a gente vê nessa fotografia, uma postura de mão com atrofia muscular da musculatura intrínseca, uma posição de garra do quarto e quinto dedos, uma postura em polegar com uma hiperabdução, a gente inicia então uma recuperação da movimentação passiva dessas articulações, uma estimulação à extensão, flexão do punho, evitando as deformidades de contratura articular. De uma forma geral, o que a gente tem então para esse tratamento da mão? Eu tenho nesse sentido horário um manejo agudo ou crônico da dor. Então, como que eu vou controlar essa dor de forma aguda e crônica? Eu tenho um estímulo, uma reabilitação pós-operatória, que eu tenho que ter um contato com a equipe de cirurgião para reiniciar o quanto antes, controlando o edema, segurando a dor. Uma orientação de exercício terapêutico para que o paciente continue a sua tarefa de exercer essa movimentação. Uma tarefa muito importante de dessensibilização após lesão ou trauma nervoso, como consequência, uma reeducação sensorial após lesão nervosa. Eu preciso estimular também um programa de exercícios em casa para aumentar o movimento, a destreza e a força muscular. Por último, eu vou ensinar o paciente a realizar as atividades diárias de trabalho. Então, essa é uma tarefa espetacular da terapia de reabilitação da mão, da terapia ocupacional, é fazer o condicionamento, a transição daquele que sofreu uma grande lesão para as suas atividades de trabalho e suas atividades em casa. Se houver necessidade, um treinamento no uso de prótese e também uma possibilidade de atuação também da gente cuidar de feridas e de cicatrizes, que é uma demanda também dos pacientes. Bem, como conclusão, a perda funcional é uma preocupação em muitas lesões da mão. Há uma necessidade de fortalecimento, de coordenação,
de realização de movimentos finos e adaptações funcionais, que são aspectos especiais na reabilitação para alcançar melhores resultados. A gente sempre lembra de que o apoio psicossocial é um componente integral da reabilitação em lesões mutiladas e complexas. Sem dúvida, a imobilização da mão operada ajuda a proteger o reparo cirúrgico, mas promove maior rigidez. E, em essência, deve haver um equilíbrio entre a imobilização e a imobilização precoce. Essa é a chave onde que a gente precisa de reparos mais fortes e fixações rígidas. A reabilitação não está completa até que o paciente volte ao uso independente das mãos na vida diária em ocupação que ele estava anteriormente vinculado. Em mãos mutiladas, certas talas e dispositivos são necessários para ajudar e superar os déficits. O terapeuta também atua na confecção, no ajuste, na indicação dessas talas. E os cuidados pós-operatórios da mão são adequados na terapia, pode fazer uma diferença significativa no resultado final. Eu queria terminar, então, essa apresentação indicando para vocês 3 artigos em português, aqui da literatura brasileira mesmo, de reabilitação pós-fratura do punho, a reabilitação pós-lesão nervosa e a reabilitação pós-lesão de tendão. É isso, muito obrigado, um abraço.